Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre princípios do direito penal. Quarentena também é época de estudar. Vamos lá. Vou falar sobre dignidade da pessoa humana, legalidade, que se divide em reserva legal e anterioridade. Vou falar sobre intervenção mínima, que se divide também em fragmentariedade e subsidiariedade. Princípio da insignificância, princípio do ne bis in idem, princípio da alteridade, princípio da ofensividade, princípio da presunção de não culpabilidade, adequação social e proporcionalidade. Primeiro eu vou falar da dignidade da pessoa humana, um princípio que está lá no artigo 1º lá da Constituição Federal, fala, que são fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Então, a dignidade da pessoa humana está estampado aí no artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Na verdade, a dignidade da pessoa humana é uma garantia do que o cidadão tem de não sofrer abusos do Estado, de não ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento, cruéis, então de morte, exceto em caso de guerra declarada, perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Princípio da dignidade da pessoa humana ou princípio da humanidade. O princípio da legalidade, ela se divide em anterioridade e reserva legal. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Anterioridade é nada mais que a garantia, a segurança jurídica de uma conduta só ser criminalizada, tem que ter uma lei anterior à conduta para essa conduta ser considerada criminosa. Então, esse é o princípio da anterioridade. O princípio da reserva legal é a garantia que o cidadão tem dos crimes serem criados pelo Poder Legislativo, pelo legislador ordinário, sendo que o Poder Executivo ela não pode criar crimes mediante medidas provisórias, decretos e atos administrativos. Então é uma garantia de ter aí os crimes somente a partir de uma lei, reserva de lei, de lei ordinária e também pode ser uma lei complementar. Princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio, que se divide em fragmentariedade e subsidiariedade. Então, intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade. Intervenção mínima, também chamado de ultima ratio. O direito penal brasileiro só deve proteger os bens jurídicos mais importantes, tendo caráter fragmentário e subsidiário. O princípio da fragmentariedade fala que nem toda lesão ao bem jurídico deve ser criminalizado. Somente os bens jurídicos mais importantes devem ser protegidos. A subsidiariedade fala que quando os outros ramos do direito não conseguir proteger o bem jurídico, vai ser atuado o direito penal. Então, subsidiária é quando o direito penal só vai atuar quando os outros ramos do direito não tiver a proteção aí do bem jurídico. Ne bis in idem, princípio do no bis in idem, ne bis in idem. Punição, uma pessoa não pode ser punida pelo mesmo fato duas vezes. Uma pessoa não pode ser punida pelo mesmo fato duas vezes. Esse é o princípio do ne bis in idem. O princípio da insignificância. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídicos, elas não devem ser criminalizadas. É a famosa MARI, mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica, da lesão ao bem jurídico, famosa MARI, Alteridade. Alteridade é quando o direito penal ele não pode punir a autolesão.
O direito penal só pode punir uma conduta que cause lesão a um bem jurídico de terceiro. Então, a autolesão ela não deve ser punida. Princípio da ofensividade. O princípio da ofensividade não basta que a conduta seja formalmente típica, né? Ela deve ofender o bem jurídico, seja na modalidade de lesão ou ameaça ao bem jurídico. A presunção de não culpabilidade, a presunção de não culpa. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Sentença transitada em julgado. Isso é uma garantia constitucional, que ninguém pode ser considerado culpado, a não ser que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Adequação social fala que a conduta que não for capaz de afrontar o sentimento social, ela não deve ser criminalizada. A conduta que não for capaz de afrontar o sentimento social de justiça não deve ser criminalizada. O princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é apenas de acordo com a gravidade do fato, não podendo ter o excesso nem a proteção insuficiente. Só uma dica aí do princípio da insignificância. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Para o sistema analítico, né, tripartite, o crime é o fato típico e jurídico culpável. Lá no fato típico nós temos conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, que se divide em tipicidade formal e material. Ilicitude, nós temos legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Aí temos a culpabilidade, que temos a imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. O princípio da insignificância ele vai excluir a tipicidade material, excluindo o fato típico, não existir no crime. Então, no princípio da insignificância, aí, exclui a tipicidade material. Bom, essas foram as dicas aí de princípios do direito penal.